vezes somatória de igual a 0 até n menos 1 do f de x. Tá certo? Daí esse limite. Limite com o n tendendo a mais infinito de b menos a sobre n, somatória de igual a 0 a n menos 1 do f de x. É esse o limite. Isso é exato, tá? Limite. Então, quer dizer, então, eu posso aproximar a minha integral definida por uma soma dessa, que é uma soma parcial. Assim, dado n natural não nulo, a aproximação, tá? A seguinte aproximação: integral definida de a até b da função f, aproximar por um negócio desse aqui, que é b menos a sobre n vezes somatória de igual a 0 até n do f de x. Tá? Não esqueça, né? Que é igual a quê? Quem é isso? Tá certo? O b menos a é o seguinte, é o f de x0 delta x mais o f de x, o b menos a sobre n é o delta x. F de x1 delta x mais f de xi menos 1 delta x. Por que eu escrevi desse jeito? Para você ver geometricamente o que é que eu tenho. Se eu tenho uma função não negativa no intervalo fechado AB, uma função aqui, ó, tá aqui o intervalo fechado AB, o intervalo começa daqui, ó, A, tá? x1, x2, x3, x4. Né? O x4 é o B, tá? x4 sendo o B. O B. Que é quem? Que é o x4. E o A sendo o quê? O x0. Então, isso aqui, ó, tá aqui a função. Digamos que a função faça isso. Aqui é a função f. A integral, sendo a função f contínua e não negativa, a integral definida é a área. Por definição, quem é a área entre o eixo das abscissas e o gráfico da função ao longo do intervalo fechado AB. Quem é? É a integral definida. Só que eu estou aproximando essa integral por essa soma. E quem é essa primeira parcela aqui? F de x0 vezes o delta x. É a área desse retângulo aqui, ó. O f de x0 vezes o delta x. Delta x está aqui. Então eu tenho a área desse primeiro retângulo. Quem é a segunda parcela? É a área desse segundo retângulo. A área da terceira parcela é a área desse terceiro retângulo. Até que vai a área desse quarto retângulo. Ou seja, eu estou aproximando a área, nesse caso, que é a integral, pela soma das áreas desses retângulos. Essa aproximação aqui, quando tem nesse caso, é a aproximação pelo extremo esquerdo. Ela é chamada aproximação pelo extremo esquerdo. Agora, por que eu tenho interesse nisso? Porque na prática, nem sempre você tem o valor exato da integral definida de uma função. Via o teorema fundamental do cálculo, que é a integral definida, ela é dada o seu valor exato pelo teorema fundamental do cálculo, que passa pelo cálculo da
integral indefinida de uma função. Acontece que nem sempre eu consigo expressar a integral indefinida de uma função contínua, por exemplo. E o que significa a frase? Eu não consigo expressar essa integral, isso é um teorema que se mostra. Eu não consigo expressar essa integral, tá bom? Em termos de uma função que é dada a partir das funções ditas elementares ou funções conhecidas, usando operações com funções. Bem, o que eu considero como funções elementares? Funções que eu já tenho bem definidas e que eu conheço os seus valores. Quais são? Função polinomial, função racional, as funções trigonométricas, a função logaritmo natural, tá? A função exponencial. Então, e quais são as operações com funções? Adição de função, subtração, multiplicação de funções, razão de quociente de funções e composição. E eu afirmo para vocês que eu não consigo expressar essa integral indefinida em termos de uma função obtida dessas funções ditas elementares a partir das operações com funções. Não se consegue. Embora eu sei que essa função tem primitiva. Por quê? Porque ela é uma função contínua na reta toda. Só que a primitiva é dada por uma integral. Uma primitiva dessa função é a função g de x igual a integral de 0 a x de elevado a menos o 2 du. Isso aqui está bem definido. Essa função é diferenciável e a sua derivada em x é elevada a menos x2, qualquer que seja x real. Isso quem diz é o primeiro teorema fundamental do cálculo. O segundo teorema fundamental do cálculo serve para relacionar a integral definida com as primitivas. Tá certo? Portanto, eu só tenho o valor exato da integral definida se eu conhecer bem quem é a integral indefinida. Tá? Coisa que nem sempre eu conheço, como aqui. Então, nesse caso, eu só consigo valores aproximados para a integral definida, via essa fórmula aqui, ó, por exemplo. Tá bom? E quando eu faço o cálculo desse jeito, que eu estou usando, ó, eu estou usando como coeficientes o quê? Eu estou usando como coeficientes da partição os extremos esquerdos, o A, o x1, o x3, o A, x1, x2, perdão, aqui, né? x2, A, que é o x0, x0, x1, x2 e x3. E aí eu monto essa aproximação da integral definida dessa forma. Essa aproximação é chamada aproximação pelo extremo esquerdo. Por quê? Porque eu escolhi como coeficiente da partição uniforme os extremos esquerdos dos intervalos. Mas eu podia escolher como coeficientes o quê? Os extremos o quê? Direitos. Aí quem serão os coeficientes aqui? Quem são os coeficientes aqui? Quem é? O C1 é igual a x1, o x2 é igual a x2, o Cn é igual ao xn. Então, como é que fica a soma? Integral. Integral está aqui. Somatória de igual a 1 até n de f de ci delta xi. Então, aqui não tem muita mudança. Não tem mudança, tá? Isso aqui é o f de quê? Xi delta x. Ou seja, é a somatória, tá? É a somatória de igual a 1 até n do f de xi, que é a somatória de igual a 1 até n do f de xi. Tá certo? Do f de x.
E essas coisas, elas são execuíveis computacionalmente. No computador eu posso mandar calcular essas, não limite, desculpa. O que são execuíveis são essas aproximações. Aí, nesse caso, a aproximação como é que fica? Está aqui, ó. Fica B menos A sobre N, mas é... Aqui, desculpe, quando eu passei para cá do caso anterior, eu errei. O que foi que eu errei aqui do caso que estava? Exatamente. É igual a 0 a N menos 1. A aproximação pelo extremo esquerdo é do I igual a 0 até o I... N menos 1. Estava errado aqui também, tá? É do I igual a 0 até N menos 1. Aqui também estava errado. Tá? Essa é a aproximação pelo extremo esquerdo. Quem é o N nesse caso? Quem é o N? 4. Então vai x0, x1, x2 até o x3. O caso que estava anterior, aproximação pelo extremo. Mas agora não. Agora é do I igual a 1 até I igual a 1 até N. Que fica quem, hein? x1, x2, xn. E essa aproximação aqui é aproximação pelo extremo direito, porque os coeficientes são os extremos direitos dos subintervalos. Como é que fica o desenho? Como é? O desenho agora é assim, ó. Perdão. Ó, como é que fica o desenho? Tá? O A, x1, x2, x3 e o B, que é o x4. Ó. Então, como é que é a aproximação? Ó, f de x1 delta x. A aproximação é por esses retângulos. F de x2 delta x. F de x3 delta x. F de x4 delta x. Então, a área sobre o gráfico, sobre o gráfico da função é aproximada pelas áreas desses retângulos, pela soma das áreas desses retângulos. Isso aqui é a aproximação pelo extremo esquerdo. Pelo extremo esquerdo, não, perdão, extremo direito. Estou pegando extremo direito. Então tá aí. Tá? Mas eu posso fazer a aproximação também pelo ponto médio, porque eu posso escolher aqui, ó, não os extremos dos intervalos, mas os pontos médios, ou seja, o C1, quem é o C1? x0 mais o x1 sobre 2, que é o ponto médio, tá? O C2, quem é? X1 mais x2 sobre 2. Até o último. Quem é o último? O CN. Quem é o CN? Quem é? Xn menos 1 mais o xn sobre 2. Bom, daí tem-se, tá? Aproximação. Quem é cada xi? Quem é? É o x e barra. X e barra, isso aqui é o x1 barra, x2 barra, xn barra. Então, aqui, ó, f de x e barra. Ou seja, é o limite disso aqui. E de 1 até n. Antes, o primeiro caso, que era a aproximação pelo extremo esquerdo, era I de 0 a n menos 1 do x. Aqui, ó, x.
Então, nesse caso, qual é a aproximação? É isso aqui, só que aqui é x e barra. Então, fica x1 barra, x2 barra, xn barra. E geometricamente, o que é que eu tenho? Eu tenho isso. Tá? Ó. É o B, que é o x². Então, eu estou pegando os pontos médios, ó, que é o quê? x1 barra, x2 barra, x3 barra, x4 barra. Então, a função aqui, ó, tá? Função aqui. Então veja aqui, ó, x1 barra, ó. Então qual é o retângulo? Qual é? O retângulo é esse. Entendido? x2 barra, ó. Qual é o retângulo? Qual é? Retângulo é esse. x3 barra. Qual é o retângulo? Qual é? Retângulo é esse. x4 barra, f de x4 barra, delta x. Então, a área desse retângulo. Entendido? Entendido aí? Figura. Essa é a aproximação pelo ponto médio, porque agora você tem, ó, a soma das áreas desses retângulos é a aproximação da integral definida. Tá? E essa aproximação, todos entenderam? É a aproximação pelo quê? Pelo ponto médio. Pelo ponto médio. Então vejam, nessa situação aqui, ó, função f continua B tem isso. Três tipos de aproximações da integral definida. Qual é a primeira? Ó? Integral de A até B, integral definida. Aproximação pelo extremo esquerdo. Então, o que é o que é? É B menos A. Então, ponto. Dado N natural não nulo, tem-se três aproximações. Quais são as aproximações? Qual é? Integral definida de AB da F, aproximada por quê? Por B menos A sobre N, vezes somatória, tá? De I, tá certo? I igual a zero a N menos 1 do F de XI. Aproximação pelo extremo esquerdo, tá? O desenho tá ali. Tem a outra aproximação, qual é? E não são apenas essas. Veremos mais aproximações. Isso é o cálculo numérico de integral definida por aproximações. B menos A sobre N, somatória de I igual a 1 até N, corrijam lá se estiver errado, tá não. Corrija esse aqui que estava errado, mas eu corrigi. F de X1. E tens
f de x e barra, onde são os pontos médios. Tens as aproximações. São 3 aproximações. Veja que, agora sim, as aproximações, elas estão computacionalmente exequíveis. Então, você botar uma linguagem de programação, tá, e calcular. Para n igual a 1000, calcula isso aqui. Para n igual a 1 milhão, calcula somatório. Isso é fácil. Rotinazinha você faz. Tá? E aí você tem aproximações numéricas da sua integral definida. Porque, veja, nessas aproximações eu só preciso de quê? Dos valores da função nos coeficientes da partição, que são escolhidos assim, assim ou assim, e das operações aritméticas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Nada mais do que isso, tá? Então, tudo exequível computacionalmente. Cálculo de valor da função. De função, você faz isso. E tem mais. Mesmo se eu sei o valor da integral definida, exato, ou seja, se eu sei quem é a integral indefinida, tá, em termos de funções já conhecidas a partir de operações com funções, não tem por que eu usar cálculo numérico, porque segundo o teorema fundamental do cálculo, dá o valor da integral, tá certo? Definida dá o valor exato da integral definida. Tá? Se eu conheço a integral indefinida e conhecer no sentido que eu acabei de expressar, eu tenho o valor exato da integral definida via o segundo teorema fundamental do cálculo. Agora, se eu não consigo exibir a integral indefinida, portanto, eu não consigo obter o valor exato da integral, se eu não consigo exibir a integral indefinida, portanto, eu não sei o valor exato da integral definida pelo